O Renato Gaúcho é culpado sim, mas não é o único não. Tem muita gente aí culpada também nesse cartório. Diretoria, treinador, jogadores, todos os profissionais que estão hoje no nosso Flamengo, infelizmente, têm sim sua parcela de culpa. Assim como eu fiz com Domi, com o Rogério Ceni, eu faço agora com o Renato Gaúcho. Eu isento totalmente ele da total culpa, ele sendo culpado sozinho. Ele é muito culpado, claro. Taticamente, o Renato Gaúcho é horrível. Substituições horríveis. Mas ele não é o culpado sozinho. A culpa começou lá atrás, cara. O Flamengo erra lá atrás, quando sai o JJ, né? Aí eles vão lá e contratam um auxiliar credenciado por ter trabalhado 10 anos com o Guardiola. Como se isso fosse tudo para o Flamengo ter um ótimo treinador. E todo mundo viu que não foi. Não foi. Ele trouxe aí uma comissão de profissionais que não trabalhavam na área, outro profissional que trabalhava na área, porém estava quase 4 anos na inatividade. Aí começou a mudar tudo, começou a colocar as ideias de sua cabeça, dizendo que não ia fazer isso, fez promover o rodízio, um monte de coisa, se atrapalhou nas suas próprias palavras e no seu próprio trabalho, no seu modo de pensar, sua metodologia, né, sua filosofia de jogo. Aí os jogadores não fecharam, a diretoria não deu respaldo e ele foi limado. Eis que chega o Rogério Ceni. Pois é, chega o Rogério Ceni aí, muitas coisas erradas, né, rapaziada? Muito trabalho errado, mexidas erradas. Infelizmente, o Flamengo teve que trazer um outro treinador, e treinador às pressas. Contrataram o Rogério Ceni, que tem uma leitura de jogo horrível, porém errou. Mas eu falava e continuo falando, não errou sozinho. A diretoria não deu respaldo, os jogadores não fecharam, quem ele pediu para ser contratado não foi contratado, os jogadores que vieram sendo do clube, como Yuri César, Rodrigo Muniz, chegaram a pedido dele, foi embora e tudo veio acontecendo, corroborando para o derrame do nosso Flamengo. Infelizmente, mas mesmo assim, ganhamos Taça Rio, Carioca, Brasileiro, Supercopa. Enquanto isso, o Renato ficava esperando o Rogério ser demitido para vir para o clube que ele, Renato, disse que se tivesse um time de 200 milhões na mão, ele ganharia tudo. Na época que ele estava no Grêmio, é mole, pô. Me dá um time de 200 milhões para vocês verem. Ele tem aí, ó, um elenco de 900 milhões e não consegue fazer esse time jogar. São erros múltiplos, muita gente errada, muita gente errando. Porém, o Renato tá errando demais, errando muito. Todo mundo tá vendo escalações erradas, mexidas erradas. Quando o Flamengo precisa dele enquanto treinador, o Flamengo é amassado, porque as ideias dele são horríveis. Taticamente, cara, ele é horrível, é variação tática zero e ele não tem direito de reclamar em relação a isso daí. Tem convocação? Tem. Tem lesão? Tem. Tem que poupar jogadores? Tem. Mas mesmo assim, com tudo isso, o Flamengo ainda podia estar jogando muito melhor. Podia ter ganho de muito jogo fraco que o Flamengo empatou, não desmerecendo os nossos adversários, tá bom? Respeitando a todos. Perdemos e empatamos para todos aqueles que se acovardaram lá atrás, porque sabe que o Renato não tem variação tática nenhuma, ele não sabe sair quando o Flamengo tá ali sufocado. Todo mundo diz nos bastidores que é o Alexandre Mendes, que sempre treinava os times para eles. Até hoje o povo fala isso, que ele é muito ruim de treino, que ele não treina. Quando tem uma oportunidade de treinar, ele sempre deu folga. Ele fez isso aqui no Flamengo, deu folga pro elenco, e quando voltou com o elenco, voltou às 14h30, treinando um pouquinho. Então ele tem culpa? Tem, e muito. Porém, eu boto muita culpa na diretoria, que está omissa.
Todo mundo está vendo o que está acontecendo dentro de campo e fora de campo, com a manipulação da CBF, com a CBF fazendo de tudo para o Atlético Mineiro ganhar esse título e fazendo com força. A CBF que recebeu lá na sua sede lá a visitinha, né, dos empresários, patrocinadores do Atlético Mineiro, receberam também lá o povo da rádio Itatiaia, aquela que fez acusações graves ao Flamengo por estar, segundo eles, oferecendo mala branca a todos os adversários do Atlético Mineiro. Eles deveriam provar isso daí, mas cadê a diretoria? Que nós, enquanto torcedores, donos de canais do Flamengo, de mídia independente, fala, mas cadê a diretoria? Eu vejo o BAP postando um negocinho no Twitter, o Rodrigo Dunst de Abrantes, nosso VP geral jurídico, postando um negocinho ali, aí quando o Braz é perguntado pelo Rafa Flamengo, e aí, não vai fazer nada? Você tá vendo o Galo fazendo isso, fazendo aquilo, manipulando? Vamos ver aí como que eles vão se pronunciar. Pô, pelo amor de Deus, gente. Tá na cara que o Atlético Mineiro tá dando... Tá ali desenrolando com a CBF desenrolando com eles, a CBF dando título para eles. Será que ninguém tá vendo? A torcida tá engajada, cara. A torcida quer o título, a torcida tá apoiando. Inclusive, todos os ingressos já estão esgotados para a final da Libertadores. Esgotadíssimo. Por quê? Será que a torcida abandonou o time? Será que a torcida não está apoiando? Hoje, por exemplo, infelizmente eu vou ter que falar isso daqui. Já estou com meu secador ligado, porque hoje às 21 horas, horário de Brasília, terá lá no Mineirão Atlético Mineiro e Grêmio. Grêmio que luta para não cair num desespero total. E nós vamos ter que torcer para o Grêmio, para continuar com a chaminha acesa no Brasileiro. E o Atlético Mineiro é líder hoje, com 59, e o Flamengo está em terceiro com 50, vendo o Palmeiras em segundo já com 52. Hoje a diferença são 9 pontos. Se o Atlético Mineiro perder, show de bola. O Flamengo continua ali na briga. Mas se ganhar, rapaziada, aumenta para 12 pontos e fica quase que impossível. Ainda mais vendo a CBF fazendo o que está fazendo no campeonato, dando a taça para eles aí. Então eu acho difícil. Bom, eliminação da Copa do Brasil. Mexeu com todo mundo, óbvio. Mexeu com jogadores, mexeu com um treinador que ele não estava esperando, mas quem diria nós termos que torcer contra alguém, secando alguém para nos dar força. Gente, nos últimos 6 jogos do Flamengo, infelizmente só teve uma vitória o Flamengo. 2-2 frente ao Atlético Paranaense, 3-1 para o Fluminense, desculpa, 0-0 frente ao Cuiabá, que foi o início desses 6 jogos ridículos do Flamengo, 3-0 para o Atlético Paranaense na eliminação da Copa do Brasil. Ontem, pois é, fomos eliminados e tá aí nessa pendenga toda, chega, dói no coração, meu irmão. Então, foram 3 empates, 2 derrotas, me perdoa, e apenas uma vitória. E isso jamais será um retrospecto de um time vencedor, de um time campeão. O Renato não vem fazendo um bom trabalho e é muito culpa dele, sim. Eu, antes dele vir, eu falei, será o mais do mesmo, porque quem entende um pouquinho de futebol sabe que taticamente ele é muito fraco. Variação tática ele não tem nenhuma. E que ele chega no Flamengo dizendo que não estava treinando. Ah, é fácil, eu estou desenrolando com a galera. Mas quando ele teve tempo para treinar, perdeu de 4-0 e começou a treinar e foi perder aqui, empatar ali, empatar aqui, perder aqui, tá dando no que tá dando. Era melhor continuar no desenrolo, ou eu tô errado? Bom, e segundo o Mauro César Pereira, lá internamente no Flamengo, já tem muita gente querendo a cabeça dele. Segundo o Mauro César Pereira, pelo seu blog, ele diz que algumas pessoas do departamento de futebol estariam, inclusive, arrependidas pela contratação do Renato Gaúcho. É uma coisa que eu acredito e acredito muito. Inclusive, rapaziada, para piorar, ele diz que ainda tem jogador muito chateado também, que segundo o Mauro César, estão dizendo que sente falta de um técnico que os oriente de fato, porque esse time do Flamengo gosta de ser bem treinado. Acredito. Eu acredito.
Mas jogadores também têm sua parcela de culpa. Eu não tô vendo raça, não tô vendo determinação, força de vontade, gana nas vitórias, faca nos dentes, sangue nos olhos. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Gostaria muito de ver isso daí também. Então por isso que eu falei. O Renato Gaúcho tem muita culpa, mas não tá culpado sozinho não. Diretoria, jogadores, profissionais, ele técnico também, tem muitos erros nisso aí. Então eu vou torcer demais pro Flamengo ser campeão da Libertadores, tá bom? Ir pro Mundial, ganhar o Mundial, mas... Renato, muito obrigado pelo serviço prestado, tá? O nosso JJ, o Galhardo, Carlos Carvalhal, seja lá qual for, que seja um treinador que seja melhor do que ele, que venha da Europa, porque os treinadores do Brasil, rapaziada, infelizmente a verdade tem que ser dita, são todos mais do mesmo, não conseguiram evoluir, por isso que os caras vêm pra cá e tiram onda. Então, Renato, ganha sim a Libertadores para você entrar pra história, ganha o Mundial, mas... adeus. Bom, e o que eu acho de tudo isso? Independente do Flamengo ter jogado muito mal, né, em relação ao jogo de ontem, o VAR, ele apitou o jogo. O VAR mandou no jogo. Cara, eu nunca vi uma coisa como essa. Gente, a súmula do Marielson, do árbitro da partida, cara, ele relatou algo muito grave que a CBF replicou, entendeu? A própria CBF, ela publicou. Gente, é inadmissível, é gravíssimo uma coisa como essa. Olha o que o árbitro Marielson postou. O atacante Kaiser golpeou o adversário de maneira temerária, fora da disputa de bola. O atacante Kaiser golpeou o adversário de forma temerária, fora da disputa de bola. Gente... não tem time que aguenta, né? Aí o VAR vai lá, chama o árbitro, tira o cartão vermelho do Kaiser e ele faz o primeiro gol do empate ridículo do Flamengo frente ao Atlético Paranaense. Meu irmão, o erro começou lá atrás, continua errando e, na minha opinião, infelizmente eu preciso dizer isso, infelizmente, eu abandonaria o Campeonato Brasileiro agora, nesse momento. Jogaria com os suplentes e com os garotos, em muitas ocasiões. Colocaria o time titular para não perder o foco e treinar no Campeonato Brasileiro em algumas partidas. Porém, jogaria muito mais com os suplentes, com os garotos que vêm pedindo passagem aí. João Gomes, Ramon... Matheus França, essa galera do Sub-20, Sub-17, porque já era, galera. O que a gente tá vendo dentro do campo e fora do campo, com essa manipulação da CBF, com tudo que a gente tá vendo de arbitragem, de VAR e do próprio Renato Gaúcho, né? E os jogadores do jeito que estão jogando. Gente, a gente corre um sério risco de ter um jogador lesionado e no dia que é o mais especial, importante do Flamengo nessa temporada, a gente não contar com alguém. Então eu abandonaria o campeonato e focaria totalmente na Libertadores. Treinamento, estudo do adversário, né? Leitura tática, vamos estudar o Palmeiras, vamos treinar, fazer fortalecimento muscular na rapaziada, foco direto, total, treino, foco, visando, aí vai no jogo, entendeu? Joga, coloca em prática, porque assim, se for de outra maneira, a gente, na minha opinião, corre o risco até de perder a Copa Libertadores. É a minha opinião. Se não for dessa forma, a gente corre o risco de perder a Libertadores. Rapaziada, segue e se inscreve, @Clube do Fla, escrito tudo junto lá no Instagram. E se inscreve aqui no canal para dar aquela moral. E daqui a pouco, logo em breve, estaremos de volta com mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Sabe por quê? Isso aqui é Flamengo demais e pararam, 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 é o Flamengo aí, é o Flamengo aí, é o Flamengo, Flamengo, Flamengo aí, pam, pararam, pam, pam, pam.